Bom dia, meus amigos. Paz do Senhor Jesus. Mais um domingo abençoado que estamos aqui reunidos em oração para adorar o nosso Deus provedor, o nosso Deus de amor, que mandou com propósito específico, né, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para nos libertar das mãos das trevas e nos projetar para compartilhar com Ele do reino de Deus, que é a nossa mais perfeita herança, que é viver com o Senhor nos átrios dele. Então, louvado seja o nome dele por isso, e nós temos que valorizar e honrar aquele sacrifício que o Senhor Jesus fez naquela cruz por nós. Então, vamos começar orando. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, em união, na tua presença, Senhor, mesmo que online. Esteja conosco, Senhor. Derrama teu Espírito sobre nós, assim como o Senhor fez em Pentecostes, Senhor, no dia de Pentecostes, Pai. Nós queremos estar cheios da tua glória, Senhor, para por onde passarmos, deixarmos ela, Senhor. Em nome de Jesus. Capacita-nos, Senhor, com as ferramentas que temos, Senhor. Prova-nos, Senhor, para que nós sejamos aprovados, Senhor. Que o nosso sim seja o nosso sim para ti e que o nosso não seja o não para o mundo, Pai. Nós queremos as portas abertas por ti e não pelo mundo, Pai. Que nós tenhamos sempre a consciência, Pai, de sermos objeto de confronto pelos nossos irmãos, como será ministrado hoje na palavra que o Senhor me deu no meu coração, para que nós venhamos a ser cada dia mais aperfeiçoados nesse processo de santificação. Eu oro, Pai, para que o Senhor libere sobre todos aqueles que estão aqui, nossos familiares e aqueles que não estão, por algum motivo, não puderam comparecer, e que nesse momento estão precisando de uma libertação, Senhor, de uma cura, Pai, de paz, Senhor, que a tua paz transcendental invada nossos corações e nossas mentes, aquiete nossa alma e faça sempre, Senhor, que possamos descansar em ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o nosso Senhor.
em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Meu maior prazer é estar contigo, estar em tua presença, aos teus pés e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz falar comigo. Eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama a tua glória, seja Jesus, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, inunda, vem com teu rio, derrama a tua glória é o que queremos. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, nos rios desse amor, nos teus rios. Vem com a tua glória, inunda esse lugar. A tua glória, vem com a tua glória, Senhor. Bom dia, Igreja Cristã Verbo Lisboa. Bom dia a todos. Que honra poder louvar o Senhor, poder adorar Ele, e Ele possa escutar nossos cânticos a Ele. Muito bom estar aqui mais uma manhã com vocês. Eu quero orar agora a Deus por todos os visitantes, aquele que o Senhor trouxe até aqui. Eu quero agradecer a Deus por estar com vocês, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo posteriormente e você não tenha contato direto conosco, saiba que nós estamos por aqui
nos mande mensagem pelo Instagram, nos procure e você nunca estará sozinho, viu? Deus, obrigada pela vida de todas essas pessoas. Obrigada pela pessoa que você trouxe até aqui para se nutrir com a sua palavra, Deus. Obrigada pelo seu amor sobre a vida dela. Obrigada porque o Senhor a alcança onde ela quer que esteja. Senhor, obrigada porque o que constitui o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito, o Senhor vai derramar sobre a vida dessa pessoa e de todas as pessoas que aqui estão. Assim eu te agradeço pelos visitantes, Senhor, e peço mais de ti sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Agradeço também, Pai, pelas famílias aqui representadas. Te agradeço pela sua presença no lar de cada um deles aqui, Pai. Te agradeço pelos seus anjos estarem à porta, protegendo e amparando todos os seus filhos, Pai. Te agradeço e declaro que seja um tempo novo e de renovo sobre a vida desses seus filhos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E a palavra que veio ao meu coração hoje para falar com vocês sobre dízimos e ofertas, nós vamos ter aqui na tela os dados para quem quiser ofertar ou dizimar. Lembrando que nós não temos MPWay, mas sim é possível fazer transferência direta. E veio Lucas 11:42. Começa assim: mas ai de vocês, fariseus, por que vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus? Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira das sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês, que são como as sepulturas invisíveis sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Não é uma palavra dura. É uma palavra de lamento. Não é uma palavra que está querendo amedrontar. É uma palavra de tristeza ao coração de Jesus. Eu posso ver assim. Em algumas Bíblias diz que ele lamenta por aqueles que conhecem tanto a palavra, por aqueles que estão tão encharcados do que dizem ser a palavra e o reino, e não carregam a essência do reino, paz, justiça e alegria. Todas as semanas nós conversamos aqui, na hora do dízimo e da oferta, sobre ter relacionamento com Deus, para que Ele direcione na hora do dízimo e da oferta. Para que Deus possa te informar, te orientar e te direcionar qual lugar que você vai semear. Você não precisa dar a semente, o que você acha que tem que dar. Pergunta ao seu pai, onde você vai semear, o que você vai semear. Não siga o que é o seu instinto, que na palavra também fala. Muitos são os planos do homem, porém a palavra final vem do Senhor. Então, que você tenha sempre essa direção do alto, que o Pai venha sempre falar aos seus ouvidos. E que nós, e eu me incluo nessa também, nós jamais venhamos agir como os fariseus, em nenhuma parte do relacionamento com Deus. E assim eu declaro, em nome de Jesus, Pai, que todos os dízimos e ofertas possam ser cuidados, tratados e direcionados ao seu reino. As pessoas que estejam à frente, que elas tenham discernimento, sabedoria, e que elas possam te ouvir somente, Pai, para que elas possam prosperar, porque o Senhor está recebendo. Que não é nada nosso, não é nada do homem, e sim é tudo do seu reino, Pai. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E também agradeço por aqueles que hoje não conseguiram ofertar ou dizimar, mas que você, Deus, venha agir na vida deles, com relacionamento, com presença, com direção, para que mais à frente, sendo a sua vontade, o Senhor possa direcioná-los onde ofertar e onde dizimar. Em nome de Jesus. E hoje eu agradeço a Deus também pela palavra que nós vamos receber. Agradeço a Deus pelo relacionamento que Ele tem e que tem tido com o Fagner. Agradeço a Deus pelo que nós vamos
semear em nossos corações para proliferarmos depois, através dele como instrumento do Senhor. E assim eu te agradeço, Deus. Declaro que seja um tempo precioso na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia mais uma vez, para quem chegou depois aí do início da reunião, já chegou no louvor. Meus irmãos, eu trago hoje uma palavra que, na verdade, eu preparei algo, né, durante a semana, já vinha maturando a palavra, refletindo, lendo, conversando com o Senhor. Mas aí ontem, à noite, bem à noite já, né, eu fui confrontado aqui em casa pela Carol. E aí eu falei, uau, peraí, alguma coisa o senhor está falando, né? É claro que quando a gente recebe logo, né, um confronto de plano, a gente sempre, eu acho que isso é natural, vai acontecer com todo mundo, né? A primeira coisa que nós fazemos é resistir. Eu acho que é natural, porque nós temos as nossas concepções, nossas visões, nossos entendimentos. E aí foi o que o senhor falou comigo. O confronto é para te despir do seu entendimento, da sua compreensão, dos seus conceitos, para que você se renove a cada vez nesse processo de santificação. É o confronto, um confronto legítimo, um confronto na palavra, que te leva, né, para esse processo de santificação de uma forma muito mais fiel aos meus propósitos do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você tem como concepção. Então, se eu puder dar um tema para a mensagem de hoje, o tema é: precisamos do confronto no processo de santificação. Então, essa mensagem primeiro chegou a mim, né, através de um confronto, e aí eu fiquei falando com o senhor, mas senhor, por que dessa maneira? Onde eu vou encontrar realmente, né, o amparo necessário para a gente poder evoluir nesse processo de santificação? E aí ele falou comigo, Fagner, você fala isso diuturnamente, todos os dias, para diversas pessoas, inclusive na igreja no lar. A resposta está lá em Provérbios 27, 17. Eu acho que é uma palavra que todos conhecem, né? Que diz lá, como ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Eu vou repetir. Provérbios 27, 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Bom, e aí eu vou desmembrar isso, né, em algumas situações para que a gente tenha uma boa compreensão. Por quê? E sendo muito vulnerável aqui, meus irmãos, quantas e quantas vezes, né, em outras circunstâncias, eu já não falei, por que eu preciso ir para a igreja? Né? A minha fé em Jesus já é o suficiente, ele me basta, né? Ele é o suficiente para mim, eu não preciso estar na igreja, não preciso estar em comunhão, em reunião, mas, na verdade, aí é que está, a minha concepção humana, confrontada com a palavra do Senhor, vem me despir dessa concepção, porque o Senhor fala, como é bom quando vivemos em união. E me alegro ao ir à casa do Senhor. São diversos textos que nós vamos tirar das Escrituras que comungam para esse caminho, que nós temos que sim viver em união, porque a união, a reunião gera exatamente esse confronto. E aí, meus irmãos, nesse sentido, o que a gente percebe? É claro que o livro de Provérbios, todos sabem disso, ele trabalha muito com figuras de linguagem, né? Principalmente aquelas figuras que eram conhecidas do povo da época, ou seja, aqueles elementos, né, do dia a dia. Por quê? Aquele povo foi o primeiro a ler o livro de Provérbios. Aquela circunstância toda do dia a dia tinha que ser um elemento agregador para que houvesse uma compreensão do que os autores, né, pretendiam passar. E aí nós temos, claro, Salomão é um dos autores, tem outros autores aí no livro de Provérbios, mas enfim, aí não vem ao caso. Nesse texto, o que eu quero extrair aqui para a gente? Vamos lá. A mensagem é: precisamos do confronto no processo de santificação. Guarda no coração.
Nós precisamos. E por que que nós precisamos? Lá em Provérbios também está dizendo o seguinte, que a soberba precede a queda. Isso é forte, meus irmãos. A soberba precede a queda, ou seja, eu sou o cara, eu sei o que fazer, eu determino, eu resolvo, eu penso, eu dito, eu vou fazer da forma que eu quero. Isso é um pensamento totalmente egoístico, né? Ou seja, centrado no meu eu, no meu querer. E, de fato, eu não penso, quando isso acontece, no que está no seio da minha casa, no seio da minha empresa, no seio do meu negócio, no seio da minha igreja, no seio da minha igreja no lar, por exemplo. É a minha perspectiva. Então, quando eu abro a mente e a renovo na palavra do Senhor, me despindo dessas concepções, eu de fato estou me colocando à disposição de ser afiado. E aí, por que essa terminologia, né, do, do autor? O texto, quando ele diz como, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então, o que que essa estrutura está mostrando? Primeiro, um como, e aí depois ele segue com uma conclusão, assim. Ou seja, o autor está fazendo uma figura ali de comparação. E, por assim, ele faz uma conclusão rápida do ensino que ele está querendo aplicar. Essa é, basicamente, a forma que nós temos aí em Provérbios. E aí, a primeira mensagem que eu quero deixar dentro dessa perspectiva macro aqui que nós estamos tratando. Esse provérbio, ele fala de um contato que vai resultar em algo. Ou seja, sempre que nós estamos em contato com alguém, algo acontece. Seja para o bem, seja para o mal. Vamos falar disso mais à frente. Mas algo acontece. Ou seja, esse contato gera um estímulo para o acontecimento de alguma coisa, né? O contato é a causa e o que ele gera é o efeito. Então, numa sociedade, e aí fazendo essa comparação lá com a época da redação do texto, numa sociedade onde o ferro era muito usado na produção de espadas, de facas, enfim, etc., era de conhecimento comum, ou seja, todos conheciam que para afiar um equipamento desse, o ferro, poderia ser usado um outro pedaço do mesmo ferro. Ou seja, um ferro batendo no outro, até hoje a gente usa, né, para afiar, né, Fernando? Quem gosta de fazer churrasco aí usa a faca de churrasco, né, uma na outra, assim, um ferro, afia o ferro. Não há, tem até afiadores profissionais, né, uns pedaços de ferro, enfim, mas é o ferro que afia o ferro. E aí isso produz o quê? Para quem é churrasqueiro e profissional, produz o melhor corte para a realização do trabalho. Uma picanha é muito melhor cortada quando um ferro está afiado do que não. Uma faca que não está, ou seja, uma faca cega que não está afiada, ela não gera aquele resultado que a gente pretende. Sai toda destrunchada lá, né? A gordura para um lado, a carne para o outro. Agora não, quando a faca está afiadinha, ela vai, ó, corta bonitinho, corta certinho, e aí fica uma maravilha quando ela depois sai, né, da churrasqueira. Então é por isso, né, que o autor diz: o ferro afia o ferro. Esses dois pedaços de ferro. E, gente, atenção, isso aqui como se fosse Jesus trazendo uma parábola para a gente, né? O ferro, uma pessoa, o outro ferro, outra pessoa. Ok? É simples essa analogia. O ferro que afia o ferro, uma pessoa que afia outra pessoa, né? E veja um ferro confrontando com o outro. Essa é a causa que vai gerar um efeito maravilhoso, né? Um ferro bem afiado, uma faca, uma espada, um machado também da época, bem afiado. Então, é, 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 esse é o ponto central dessa comparação, né? Como o ferro afia o ferro, assim, né, um amigo afia um amigo. Então, é óbvio que há um benefício mútuo na fricção dessas duas lâminas de ferro. O que que acontece? Quais são os efeitos? Um deles, as bordas elas tornam-se mais nítidas,
tornando as espadas e as facas mais eficientes na sua tarefa de cortar e afiar. E da mesma forma, meus irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, como consta lá em Hebreus 4:12, vou até abrir aqui para ler para vocês. Só um instante, eu já separei aqui. Eu só não vou compartilhar, mas eu leio aqui para vocês. Pronto. Peraí, não é o YouTube. Então vamos lá, ó. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então veja, a palavra ela é mais penetrante que a espada. Meus irmãos, então a palavra de Deus ela é muito mais afiada do que aquilo que nós podemos imaginar, e ela penetra, né, até a divisão da alma e do espírito. Ela penetra, ela vai no fundo, no nosso vergão mais íntimo, e é lá que há a possibilidade, então, de se discernir pensamentos e intenções do coração, ou seja, a palavra do Senhor chega de uma maneira viva e eficaz nas nossas intenções, nos nossos pensamentos, de forma que nós nem podemos imaginar. Tem um louvor, inclusive, né, que eu não sei se vocês conhecem, o nome do louvor é Liberta-me de mim. E a intérprete, quando ela está cantando, né, ela fala o seguinte: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, porque nem nós mesmos nos conhecemos, nós somos totalmente improváveis naquilo que é a perspectiva do nosso pensamento e do nosso coração. Então, por isso que sempre, né, quando você está no secreto com o Senhor, ou até na rua, no trabalho, quando você for se deparar com alguma situação, é o que eu tenho treinado todos os dias. Claro que às vezes a gente não consegue, mas nós temos que continuar lutando para isso e com isso, né, Senhor, sonda o meu coração e os meus pensamentos. Não deixe, não permita que eu faça nada que seja de acordo com a minha vontade. Não permita. Me incomode, Senhor. Me traga confronto. Crie em mim um coração reto, para que esse confronto eu possa entender que esse confronto é fase do meu processo de santificação, para que eu possa fazer a tua vontade, não a minha. Meus irmãos, isso é duro às vezes. Às vezes não. Sempre. É duro. Por quê? Nós somos seres humanos, nós desejamos coisas, mas tudo aquilo que nós aspiramos não pode ser de acordo com os nossos sonhos, e sim com os sonhos do Senhor para nós, porque os pensamentos dele são muito melhores do que os nossos para nós. Então, por isso que é muito difícil, né? Quando a gente fala matar a carne para fortalecer o espírito. É difícil, eu sei que é. É difícil para todo mundo, mas nada é impossível para Deus. E se o Senhor habita em nós, nós vamos cada vez mais nesse relacionamento com Ele sendo afiados. E com isso, negando o nosso eu. É muito complexo, por exemplo, as teologias que nós temos visto em alguns lugares, né? Não, o Senhor te ama do jeito que você é, seja você mesmo, né? Negue os outros e continue sendo você. É um egocentrismo puro. Quando, na verdade, a palavra diz: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Se você quer, de fato, honrar o Senhor, negue-se a si mesmo, porque ele só vai estar em você se você estiver nele. Você só vai estar nele se você se negar a si mesmo. Não tem outro caminho. O caminho é aquele que o Senhor diz. E não adianta, meus irmãos, você que está vendo essa mensagem agora, a porta continua sendo estreita. A porta não foi alargada. A única porta que se alarga todo dia é do inferno. A do céu continua sendo estreita. E se você quer passar por essa porta, você tem que se ligar a si mesmo.
Você precisa negar a si, negar as suas concepções, aos seus entendimentos, aquilo que você deseja, para que você haja de acordo com o propósito do Senhor para a tua vida. Ontem mesmo eu estava falando, meus filhos não vão ser o que eles querem ser. Como assim? Isso é pesado, Fagner. Uau, isso, né, soa de uma forma muito dura. Quem tem ouvidos que ouça. Meus filhos vão ser aquilo que o Senhor tem de propósito para eles, e não aquilo que eles querem ser, porque aquilo que eles querem ser é aquilo que, na verdade, o mundo coloca como ideal. Embora eles sejam cidadãos que estão vivendo aqui na Terra, eles são cidadãos do céu, e eles vão viver na Terra o que o Senhor já preparou para eles no céu. É o alinhamento que a gente ora na oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então é assim que nós instruímos, né? E devemos instruir os nossos filhos. Porque se nós não fazemos, o mundo suga e faz a instrução de acordo com essa cultura secular, que nós, na verdade, temos que cada vez mais abdicar para que haja a implementação da cultura do reino, da cultura do céu. Bom, voltando aqui, meus irmãos, para não estender muito a mensagem de hoje, ainda tem alguns pontos. Depois desse objeto de comparação, então, ser explicitado, o autor ele acaba concluindo o pensamento dele com aquela palavra assim. Então, o que ele está dizendo? A conclusão é simples. O homem que afia o seu amigo, ou um amigo afia outro amigo. Não é? Eu acho que fica muito claro isso, né? Como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o seu amigo. Então, a ideia desse provérbio, como é que eu posso dizer isso aqui de uma forma bem clara? Ela está ligada à forma pela qual as pessoas que estão no nosso lado, vivendo conosco no dia a dia, nos afiam, vão nos amoldando e nos ajudam no aprimoramento constante. Nesse provérbio, perdão, nós temos a demonstração muito clara de que as próprias companhias, né, que nós escolhemos, as companhias que nós escolhemos para estar ao nosso lado, através de um contrato frequente, algum tipo de influência sobre nós elas vão causar. Não existe, gente, assim, isso é uma hipocrisia tremenda, dizer, não, eu tenho convívio com aquela pessoa, mas aquela pessoa, né, não me influencia. Assim, não ter, é quase que impossível você ter uma influência zero. Por quê? Alguma mensagem, alguma ideia, você pode até não praticar aquilo. Veja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Influência não é no sentido de você realizar o que aquela pessoa realiza, né? Billy Graham falava muito bem, não há erro nenhum, não há erro nenhum em você ter amigos não cristãos. A grande questão é você não ser cristão no meio deles. Billy Graham deixava sempre isso muito claro nas suas pregações. Então é basicamente o que nós estamos falando aqui. Eu posso sofrer uma influência, receber uma mensagem, uma palavra de alguém, né, no sentido ruim? Posso. Mas não necessariamente eu vou absorver aquilo e praticar aquilo. É isso que nós temos que perceber. Então eu tenho que ser cristão no meio de pessoas que não são cristãs, para que eu não absorva, porque senão eu vou estar sendo influenciado ao invés de ser a influência. Porque o contato humano, ele vai gerar sempre um resultado em nós. Se algum amigo seu que não é cristão fala alguma coisa dentro da sua empresa, ou, sei lá, no encontro, num parque, num piquenique, alguma situação, aquilo fica na sua mente. Cara, por que ele falou aquilo? Será que faz sentido? Não faz sentido? Sabe? A influência significa a capacidade de gerar algo em alguém. E gerou pelo menos um pensamento. E esse pensamento não necessariamente você vai praticar. Por quê? Você vai pegar aquele pensamento e nós temos, né, um livro para confrontar aquele pensamento, que é a Bíblia. É aqui que nós temos que confrontar tudo aquilo que recebemos da cultura do mundo. E uma coisa é certa, né, eu acho que todos vão concordar comigo aqui. Provavelmente, tá, 99% daquelas
influências que você recebe do mundo, você vai rejeitar na sua prática diária quando você confrontar com a Bíblia. Salvo raras exceções, quando, por exemplo, você tem pessoas, né, no mundo que aplicam princípios do Senhor sem saber. Lá na escola de negócios a gente fala muito disso, né? Tem empresas, Fernando? Tem empresas que praticam princípios de Deus sem saber. Acabam no dia a dia gerando uma prática empresarial pautada nos princípios do Senhor sem saber, ok? Então, são situações e situações, mas regra geral não é isso que acontece. Então, veja, esse provérbio, ele também acaba indicando que nós precisamos ter comunhão, irmãos. Não tem jeito. O homem não foi feito para ser sozinho, pois o Senhor não disse isso, nem mesmo antes da queda. Depois, se tiverem a curiosidade, leiam lá Gênesis 2:18. Então, nem mesmo antes da queda, conforme está lá em Gênesis 2:18, o Senhor disse para que o homem vivesse sozinho. Não, ele fez o homem e depois fez a mulher. Não é bom que o homem fique só. Não é bom. Nós não nascemos para viver sós, isolados, sem contato, sem união, sem reunião. Mais ainda depois da queda. Aí é que nós precisamos mesmo nos unir com os nossos irmãos em Cristo para momentos de comunhão, de oração, de adoração. Nós precisamos ter projetos juntos, nós precisamos desenvolver atividades juntos, nós precisamos desenvolver os ministérios juntos, nós precisamos deliberar em conjunto. E é claro que isso foi reconhecido pelos santos lá na igreja primitiva, né? Está lá em Atos 2:42, 47, né? Os quais perseveraram no ensino, na comunhão, nas orações, tá? Então, assim, todas essas atividades, elas cooperam para que nós tenhamos a oportunidade de ter ali o ferro afiando ferro, o amigo afiando o amigo. E aí, o que que acontece depois disso tudo? Já caminhando aí para o final da minha fala, só mais duas mensagens aqui que eu quero deixar. Apesar do provérbio estar colocando essa questão de uma forma muito positiva, nós temos que estar atentos ao que também diz Provérbios 13:20. Ele diz o seguinte: quem anda com os sábios será sábio, mas os companheiros dos insensatos se tornarão maus. Uau! Essa é forte, hein, meus irmãos? Então vejam, se eu não tiver a minha identidade firmada no Senhor Jesus, aquela influência que eu falei ainda há pouco, negativa, ela também pode me moldar de alguma forma para o mal, que é o que se chama aí de teoria do produto do meio em que vivemos, né? Então, eu sou um cristão, sou discípulo de Jesus, eu tenho que ser um imitador de Jesus. Eu tenho que fazer o que Jesus faria. Se eu estou lá na roda dos escarnecedores, eu tenho que pensar no seguinte: como Jesus agiria aqui? O que Jesus faria aqui? O que Jesus falaria? Como ele conduziria esse cenário? É assim que eu tenho que pensar. Porque se eu ajo de acordo com a cultura daquelas pessoas, eu estou sendo influenciado pelo mal. Então eu estou agindo o quê? De acordo com o mal, e não de acordo com aquilo que Jesus agiria. Eu não faria, eu não estou fazendo aquilo que Jesus faria. Ou seja, eu estou, na verdade, sendo moldado para as portas largas, meus irmãos. Volto a dizer, me perdoem por estar sendo repetitivo, mas as portas do inferno crescem a cada dia mais ao alargamento, enquanto a porta do céu continua estreita. Por qual porta você quer passar? Ah, eu quero passar pela porta do céu. Então, emagreça. Emagreça espiritualmente, porque ela continua sendo estreita. Não quer dizer que, por exemplo, eu com a minha barriguinha não vou entrar no céu, não é isso, né? Mas o que eu estou dizendo é que nós temos que afinar o espírito, né? O que que é afinar o espírito? Como eu disse no início, é nos despir das nossas concepções, dos nossos entendimentos, do nosso eu, da nossa vontade, né? Eu não sou o imperador da minha casa.
Eu não sou o imperador da minha vida. Eu sou servo do Senhor Jesus. Ele é o rei da minha vida. E que seja feita a vontade dele, né, Theo? O Theo está concordando aqui, né? Não sei se vocês estão ouvindo. Enfim, então é fundamental que nós tenhamos essa percepção, e essa percepção nos leva, portanto, a uma conclusão. Nós devemos nos cercar de pessoas que nos fazem crescer, que dão boas ou excelentes contribuições às nossas vidas e vice-versa. Não adianta também eu só querer, né, receber, receber, receber. Eu também tenho que dar, eu também tenho que alimentar. Na medida em que eu sou alimentado, eu também alimento alguém que precisa do alimento. Na medida em que eu recebo da água viva, eu também quero dar para as pessoas a possibilidade de conhecerem dessa água viva. Percebe o que eu estou dizendo? É importante, porque se de graça eu recebi, de graça eu darei. Se eu recebo do Senhor, qual é a minha obrigação? Não é reter. Eu retenho a palavra, para que ela fique no meu coração, da minha boca só saiam bênçãos. Mas eu tenho que levar para o mundo o conhecimento do meu Senhor, que é Jesus, aquele que na cruz se entregou para a redenção dos nossos pecados, para que nós tivéssemos uma religação com o Criador de todas as coisas, que é o nosso Deus soberano, com quem nos encontraremos em breve. Então, atenção com isso. Não deixem de ser influenciados por uma perspectiva negativa, mas sejam influência no local onde você, como cristão, é chamado para estar. Pensa bem nisso, gente. Reflitam sobre isso, tá? Nós somos chamados a atuar em diversas áreas. Uns na educação, outros perante o judiciário, outros no legislativo, outros no executivo, outros na medicina, outros na psicologia, outros, enfim, diversas são as áreas de atuação, diversas. Em todas essas áreas nós temos que ocupar cadeiras importantes, porque se nós não ocuparmos as cadeiras, Satanás coloca alguém para ocupar. Só tem esses dois caminhos. Ou eu estou com Deus, ou eu não estou com Deus. Ok? Não tem outra alternativa, não tem outra via. Ah, Fagner, me dá uma via alternativa. Não existe. Seja o seu, vocês, toda vez que eu trago uma palavra aqui, eu sempre repito isso e vou fazer isso sempre. Seja o seu sim, seja o seu não. O resto é coisa do diabo, está lá em Tiago. Então tem que ser assim, meus irmãos, não tem outro caminho. Ah, mas Fagner, eu sou muito tentado. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Jesus também foi tentado 3 vezes no deserto. Jesus foi tentado 3 vezes. E ele resistiu, porque ele sabia quem ele era, e nós temos que saber quem nós somos. Isso nós tratamos muito também na escola sobrenatural. Nós temos que saber quem nós somos, porque se nós temos a concepção, o entendimento e a fortaleza de quem somos em Jesus, nada, nem ninguém é capaz de nos derrubar. Nós não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda. É essa a grande questão. Deus é bom, mas nós precisamos entender, tá, que nós, quando recebemos a bondade do Senhor, precisamos estar predispostos a seguir a sua vontade, ok? A seguir aquilo que ele tem como propósito para nós. Enfim, meus irmãos, para de fato concluir, em outras palavras, tá? Nós devemos ser bons ferros nesse confronto e encontrar outros bons ferros, para que possamos um ao outro afiar. E aí, nesse aprimoramento mútuo, onde todos vamos ganhar, em nome de Jesus, nesse processo de santificação. Amém? E aí eu quero orar. Eu quero orar para depois passar a palavra para a Carol para conduzir aí o nosso encerramento. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter me usado hoje. Que a palavra que o Senhor hoje nos deu, Pai, penetre em nossos corações, Senhor, de uma maneira muito afiada, Senhor, para que os nossos pensamentos, para que as nossas aspirações, para que os nossos entendimentos
sejam todos lapidados na tua vontade, Senhor. Forja o nosso caráter no caráter de Jesus, Senhor. Alinha nossa mente à mente de Jesus, Pai, para que nós sejamos influência onde passarmos e onde estivermos, independentemente, Senhor, das circunstâncias, mas que nós sejamos influência, que nós sejamos o bem nesses lugares, Pai, para que nós possamos levar a Sua palavra, que é viva e eficaz, e transformar ambientes na Sua glória, e que a Sua glória permaneça onde passarmos, para onde a levarmos, Senhor. Por isso, enche-nos, Senhor, enche-nos cada vez mais da Sua glória até transbordar, Senhor, para que a Tua presença seja manifesta para aqueles que vierem a ter contato conosco em qualquer lugar, Pai. Capacita-nos, ajude-nos, Senhor, a ser o ferro que afia o ferro, para que as pessoas sofram os efeitos, Senhor, da Tua presença e tenham um relacionamento contigo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por podermos ser ferros que afiam outros ferros, sempre nos espelhando em Jesus Cristo, né? E agora eu também declaro que, como está em Romanos, que nós não venhamos nos moldar aos padrões do mundo, que nós possamos estar sempre com os olhos fitados no reino de Deus. Então, isso eu declaro. E declaro também que essa palavra venha ecoar através das nossas vidas para alcançar muitas outras vidas. Em nome de Jesus. Amém. E agora com a Verbo News. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa a pontuar? Acho que a Thalita colocou aí no chat para esclarecer duas questões. Deixa só a Carol fazer a Verbo News, que aí eu te Vou só esclareço também. informar aqui algumas questões e depois a gente pode debater sobre a palavra. Segunda-feira, como de costume, vocês já sabem, tem a Escola de Negócios, ainda online, com o horário do Brasil. Mas pronto, criem expectativas, estejam em oração. Nós vamos trazer a Escola de Negócios presencial aqui para Lisboa. Terça-feira, nós temos a nossa reunião da Igreja no Lar, aqui na Grande Lisboa, mais precisamente em Alfragide. Venha, vamos trocar, vamos falar da palavra, vamos ter nosso momento de comunhão. Às quartas, mais uma turma da Escola de Negócios. Isso é só para vocês ficarem com gostinho. Ainda do horário do Brasil, mas estejam em oração e criem expectativas. A Escola de Negócios para Lisboa está chegando, viu? Quinta-feira, não vou revelar aqui, estejam em oração. Nós vamos trazer, vamos comunicar no nosso canal do Instagram, mas temos notícias, né? Notícias boas em relação a Verbo Portugal. E estejam atentos. E quinta-feira, além das reuniões do Nova Mulher que nós temos, teremos possivelmente reunião do Nova Mulher em outro polo. Isso também vai ser informado. E além da Escola Sobrenatural aos sábados, próximo sábado tem aula. Se quiser, esteja conosco. Eu envio o link para vocês. Não percam. E domingo é a nossa reunião abençoada, que é uma bênção estar aqui com vocês. Eu já agradeço a Deus pela vida de vocês. Qualquer questão, entrem em contato conosco. Estejam orando pela Verbo Portugal. Estejam orando pelo nosso lugar fixo. Já declarando que o Senhor já vai nos entregar, né? Porque já está pronto no coração dele. Nossos olhos precisam enxergar o que ele enxerga também. E assim eu agradeço a Deus, declaro que vocês tenham uma semana abençoada, que o Senhor possa resplandecer sempre a face dele sobre vocês, vocês exalem o perfume de Cristo por onde passarem e levem a essência do reino de Deus para vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém.